Bom dia, turma. Seguindo o conteúdo da nossa disciplina de assistência farmacêutica, o tema de hoje é cuidado farmacêutico a pacientes diabéticos, com foco na insulinoterapia. Desde o isolamento da insulina, que foi em 1921, a insulinoterapia se tornou revolucionária no tratamento dos pacientes diabéticos. Embora ela exista há mais de 80 anos, os últimos 20 anos é que ocorreram os avanços mais significativos na forma de utilizar a insulina na prática clínica. Os fatores que mais influenciam nesses avanços é a introdução do monitoramento diário da glicose por parte do próprio paciente, além de mudanças na filosofia do manejo do paciente diabético com maior flexibilidade no estilo de vida, e a demonstração de que o controle glicêmico rigoroso reduz os riscos das complicações crônicas associadas à diabetes. Além disso, a produção de novas insulinas e análogos evoluiu bastante a insulinoterapia em relação principalmente aos análogos de média duração e longa duração. A cadeia insulínica, a insulina é formada por duas cadeias, a cadeia A e a cadeia B, que no total a proteína é formada por 51 aminoácidos. A cadeia A tem 21 aminoácidos e a cadeia B 30 aminoácidos. Além disso, nós temos duas pontes de sulfeto unindo essas duas cadeias. É obtida a insulina hoje de forma biosintética por tecnologia de DNA recombinante ou de forma semissintética por modificação enzimática. Os tipos de insulina comercialmente disponível são a insulina de ação rápida, também chamada de insulina regular, simples ou cristalina, devido ao aspecto dessa insulina, que é cristalina. A insulina de ação intermediária, a NPH, combina a insulina com uma substância que vai retardar a ação da insulina e forma, na verdade, a formação de cristais que vão dar ao líquido uma aparência turva. Temos também formulações pré-misturadas contendo insulina de ação rápida com a insulina de ação intermediária numa mesma formulação. Temos também os análogos da insulina de ação ultra rápida e basal. A ultra rápida é muito importante para o controle da glicemia pós-prandial e a basal para que simule a nossa produção de insulina endógena ao longo do dia. Esse gráfico apresenta a comparação dos níveis plasmáticos de cada insulina com o passar do tempo, dentro das 24 horas. Apresenta aqui a detemir e a glargina, que tem ação prolongada e a duração dela pode se dar ao longo das 24 horas. A NPH, que é uma insulina de ação intermediária. Geralmente, a insulinoterapia começa com a NPH à noite no diabético tipo 2, que vai ter que começar a fazer insulinoterapia porque já não se obtém uma meta terapêutica só com os hipoglicemiantes. O que se começa é com a NPH ao deitar, antes de dormir, pode substituir a sulfanilureia da noite, se for no caso sulfanilureia. Se for metformina, geralmente se mantém o uso da metformina porque ela tem uma ação sinérgica com a insulina. Vai favorecer a diminuição da resistência à insulina no músculo e no tecido adiposo. Aqui as de ação ultra rápida e rápida, que são importantes no controle da glicemia pós-refeições. Nesse slide eu trago exemplos de alterações estruturais feitas em algumas insulinas disponíveis comercialmente que fazem com que a duração da ação seja diferenciada.
Essa duração da ação é prolongada por meio de artifícios de cristalização ou fixação de uma proteína, ou mesmo a introdução, um PEG, na cadeia dessa insulina. Então, aqui, por exemplo, a insulina Lispro, que nós temos comercialmente, ela é na posição 28 da cadeia B, se inverte uma prolina para lisina, e na posição 29, uma lisina para prolina. A ação outra de ação intermediária, que é a NPL, uma log, né, é o nome comercial, além de fazer essa inversão na posição B28 e na posição B29, se cocristalina com a proteína chamada protamina. Isso faz com que essa insulina tenha ação intermediária. Aqui outros exemplos de análogos, que é a insulina glargina, que também na cadeia A se altera de uma asparaginina para glicina. E na cadeia B é adicionado 2-arginina no carbono terminal. A insulina inalável da Pfizer, que já saiu do mercado, eu já vou, no final, vou explicar sobre as insulinas inaláveis. Essa insulina foi adicionado um PEG na cadeia B. No SUS, nós temos 2 insulinas disponíveis, que é a insulina regular, de aspecto cristalino, e a NPH, que é o aspecto turvo, como eu acabei de falar, né? Porque ela é cocristalizada também, que dá esse aspecto turvo a ela. Todas as insulinas no Brasil, elas têm concentração de 100 unidades por ml, é padronizado. Como é feita a terapia com insulina pelo clínico? Então, o clínico vai prescrever a insulinoterapia de forma individualizada e considerando o aspecto próprio de cada diabético. Por exemplo, as comorbidades presentes, grau, frequência e horário que acontece os picos glicêmicos desse paciente. Isso é monitorado pelo automonitoramento da glicemia de forma domiciliar. Então, como eu falei antes, em diabéticos tipo 2, o clínico geralmente mantém a metformina quando a insulina basal é adicionada, porque ela tem um efeito sinérgico com a insulina. As sulfonilureias são descontinuadas quando o paciente já está em terapia com a insulina. Então, a indicação da insulina é quando o paciente diabético do tipo 2 não consegue mais um controle adequado com os medicamentos orais. Na maior parte das vezes, o esquema inicial é a adição de insulinas de ação intermediária, como a NPH, que está representado aqui nesse gráfico, antes de deitar, para manter os níveis glicêmicos, né, durante a noite, e vai manter também os hipoglicemiantes orais pela manhã. A dose da insulina ela vai sendo ajustada de acordo com os resultados que está sendo obtido com esse paciente. Com o passar do tempo, pode ser, além dessa insulina noturna, NPH, o médico adicione uma NPH também na parte da manhã, para conseguir um melhor controle. Aqui outro esquema de tratamento que o clínico pode manter uma insulina ultralenta para o basal de insulina e uma regular durante as principais refeições ao dia para que seja controlada a glicemia, então, pós-prandial. Mas para muitos pacientes diabéticos tipo 2, uma suplementação basal de insulina é suficiente para o controle, uma vez que a secreção endógena do hormônio ainda vai conseguir controlar esses picos pós-prandiais. Então, todas as insulinas, como eu falei, no Brasil elas são padronizadas. Então, 1 ml tem 100 unidades. Os frascos disponíveis têm 10 unidades e nós temos refis
refil de 3 ml para aplicação nas canetas. Em relação aos sistemas de aplicação, nós temos a aplicação com as seringas, existem as canetas, que eu vou apresentar logo em seguida, as bombas de infusão subcutânea contínua de insulina e temos também a insulina inalada. Os principais problemas associados à insulinoterapia são o controle da hipoglicemia até o ajuste da dose, também aquele controle em relação ao exercício físico, aqueles pacientes que ainda não sabem a quantidade que tem que ser tomada pré-treino, tá? A lipodistrofia, que é a atrofia ou hipertrofia dos adipócitos, né? Que acaba por prejudicar a absorção da insulina subcutânea. Então, é recomendado que o paciente faça um rodízio no local de aplicação para que não ocorra esse problema. Ainda existe o problema de anticorpos do organismo do paciente que vai ser dirigido contra a insulina, tá? Isso tem sido conseguido contornar através das técnicas atuais de produção de insulina, que elas são altamente purificadas. As agulhas. Então, tem vários tamanhos de agulha para seringas. Em relação ao tamanho dela, é o ângulo de aplicação, tá? Quanto menor o tamanho da agulha, menor o risco de aplicação atingir o músculo, tá? Porque a gente quer uma aplicação subcutânea. Antigamente se pensava que em pacientes obesos a agulha tinha que ser maior, tá? O tamanho da agulha ele era baseado de acordo com o IMC de cada pessoa. Mas esse conceito começou a ser mudado após uma pesquisa da Associação Americana de Diabetes, que essa pesquisa demonstrou que a espessura da pele ela não ultrapassa 3,2 milímetros e que a absorção da insulina não é alterada quando aplicada com uma agulha de 4 milímetros em pessoas magras, com sobrepeso ou obesa. O ideal é que a agulha seja o menor possível, porque quanto menor, menor o desconforto do paciente. Mas se forem agulhas maiores, a questão é o ângulo de aplicação, tá? As agulhas de 4 e de 5 milímetros podem ser aplicadas num ângulo de 90 graus. Pessoas muito magras podem necessitar de fazer a prega. E as agulhas com 8 milímetros ou 12,7 milímetros têm que ser aplicada no ângulo de 45 graus para que não ocorra aplicação intramuscular. A graduação, o tamanho da insulina tem que ser de acordo com a dose prescrita pelo médico. A de 30 unidades, ela tem a graduação de 1 em 1 unidade. E a seringa também de 1 em 1 unidade, só que a de 30 ainda tem uma escala de graduação de meia unidade, na versão de 6 milímetros. A seringa para 6 unidades, a escala dela é de 2 em 2 unidades. Então, na verdade, a escolha da seringa deve ser de acordo com a dose prescrita pelo médico. Os locais de aplicação, né, são as regiões abdominais, laterais e direita do umbigo, distante 3 dedos do umbigo, coxa na região frontal e lateral, 3 dedos abaixo da virilha e 3 dedos acima do joelho. É importante alternar os locais de aplicação, né, fazendo um rodízio, para que não tenha esse problema de lipodistrofia. Nos braços pode ser injetado
atrás, na região posterior, 3 dedos abaixo da axila e 3 dedos acima do cotovelo. Nas nádegas, na região superior externa. As canetas de insulina são instrumentos, né, bastante importantes atualmente, né, para a aplicação de insulina. Elas já vêm preenchidas, né, o que a gente chama do inglês prefilled. Algumas são descartáveis, outras têm aquele cartucho recarregável de 3 ml, né, 3 ml. Então, se pressiona aqui nesse botão para dispensar insulina na pele. As bombas externas de insulina, elas são um avanço também. Não temos muito, hoje se estima que tenha 4.000 bombas instaladas no Brasil inteiro, em pacientes. Elas se conectam por um tubo plástico estreito, né, e flexível, que tem uma agulha que vai injetar na pele a quantidade programada de insulina pelo aparelho. Ela tem uma série de vantagens, vai dar aquele nível basal da insulina e vai simular exatamente o que ocorre no organismo. Elas são indicadas para pacientes, por exemplo, que tenham crises recorrentes de hipoglicemia, para diminuir a variação glicêmica, então, ao longo do dia do paciente, pacientes que têm elevada hiperglicemia, elevada hemoglobina glicada, para pacientes que têm crise de cetoacidose recorrente, em crianças pequenas, pacientes que já têm complicações neuropáticas, complicações micro e macrovasculares, para gestação, em caso de viagem, pacientes que fazem muita atividade física, para não ocorrer crises, né, hipoglicêmicas. Pacientes que têm fobia a injeções, porque esse aplicador ali vai ficar por 3 dias, né, a cada 3 dias que vai ser feita a troca da agulha, ou por desejo mesmo do próprio paciente. Então, o aparelho monitora os níveis de glicose. Esse sensor implantado na pele vai medir a quantidade de glicose que está circulando no sangue, então vai medir os níveis glicêmicos. Ele vai emitir sinal para o Wi-Fi, para a bomba de insulina. A bomba faz um cálculo com base na concentração que está da glicose e a quantidade que ela precisa liberar de insulina. E o catéter vai dispensar essa quantidade de insulina subcutânea. Então, aqui de novo uma figura demonstrativa. Então, ela dá gráficos de tendência, né? Efeitos do exercício, dieta, do estilo de vida sobre os níveis glicêmicos. Ela tem alarmes que protegem o paciente avisando se o nível de glicose está baixo ou alto, ela apita, né? Ela dá até 288 leituras por dia, né? O transmissor é pequeno, é resistente à água também. Pode ser utilizado até 6 dias de uso contínuo. Então, aqui as vantagens, tá? Só é utilizado análogos de insulina de ação ultra rápida, que tem uma absorção mais previsível que as insulinas NPH ou que a insulina ultralenta glargina. Não há praticamente depósito de insulina subcutâneo. O local de aplicação, então, a cada 2, 3 dias, reduzindo a variabilidade na absorção e também o que a gente falou de pacientes que têm fobia a injeções, né? Não ter que fazer várias aplicações durante esses 3 dias. A liberação ao longo do dia, ela simula a nossa função pancreática normal.
Então, reduz variações glicêmicas e a necessidade de insulina reduz em até 20%, por liberar exatamente a quantidade que precisa, vai se diminuir a quantidade injetada de insulina. Outras vantagens, essas bombas são muito precisas, liberam dose muito pequena, até 0,05 I por hora. Tu pode programar não liberar insulina por algumas horas. Também é possível aumentar ou reduzir a infusão da insulina. Aqui é um exemplo desse sistema da AcuCheck, da Roche, tá? Acessei essa semana um site de uma revenda para ver o orçamento. E por fim, o último tipo de insulina que nós vamos ver é a insulina inalável. A insulina inalável, ela não substitui o tratamento feito pela insulina injetável, mas ela age rapidamente no organismo, ela mantém o nível da glicemia mais próximo ao normal, é menos agressiva ao paciente por não precisar da injeção, é fácil de utilizar, né? Corrige picos muito rápidos, picos de hiperglicemia, e não interfere no peso dos pacientes. Só que é um tratamento de alto custo, não é tão eficaz quanto a insulina injetável, e ainda os efeitos em longo prazo da insulina não são totalmente conhecidos. Ela substitui somente as aplicações de insulina de ação rápida e ultra rápida, que são aquelas insulina conhecida como bolos, né, que é aquela insulina que é liberada sempre na refeição, né? Então, esse tipo de insulina tem que ser utilizado antes de cada refeição, que é o período que o organismo vai precisar de um volume maior de insulina para equilibrar a quantidade de açúcar ingerido. A primeira insulina produzida para ser inalada se chamava, né, Exubera. Foi aprovada em 2006, mas ela saiu do mercado em 2010. Ela teve uma rejeição por parte dos diabéticos, né? E teve muito medo que ela pudesse causar danos pulmonares. Os testes clínicos levantaram dúvida, então, quanto à segurança, porque uma percentagem significativa, na verdade, dos pacientes desenvolveram câncer nos pulmões. O aparelho também era muito grande, por isso que ele também não fez sucesso entre os pacientes diabéticos. Em 2015, surgiu uma outra insulina inalável, a Afrezza, da Sanofi. A única versão que hoje nós temos do hormônio inalável disponível à venda no Brasil. Esse produto recebeu autorização no ano passado, então em 2019, só que ele ainda precisou passar por outros trâmites antes de chegar no mercado, e ela está de novo, então, a insulina inalável disponível desde janeiro desse ano no Brasil. Aqui estão as apresentações que está disponível a Afrezza. É um pó para inalação, então, com refis de 8 unidades e 2 inaladores, ou de 12 unidades, 2 inaladores, ou então tem de 4, 8 e 12 unidades. Tá? Esse aqui eu dei o exemplo de 1 miligrama, que é esse de 12 unidades de insulina, 2 inaladores e a cotação do dia, então. O Afrezza está autorizado, mas ele precisa ter na embalagem esse aviso de segurança, que ele apresenta risco de bromoespasmo. Ele é contraindicado em pacientes com asma, doença pulmonar crônica e DPOC. Tá? Então, antes de iniciar o tratamento, o médico vai fazer um histórico detalhado do paciente, o exame físico, a espirometria, para identificar possíveis doenças pulmonares, né? Pois esse medicamento é contraindicado nesses casos. Por fim, nesse slide eu apresento
as referências que eu utilizei para preparar essa aula. E me despeço, então, do semestre. Conseguimos vencer esse semestre tão difícil para todos nós. Um grande abraço e eu continuo à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Um abração mesmo.